Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por saudar todos os participantes desta Assembleia Política, dando-lhes algum tempo para poderem colocar os dispositivos e terem acesso à tradução, mas têm de me perdoar, em Portugal eu tenho que falar a minha língua-mãe. É um privilégio poder receber-vos a todos aqui. Sejam, portanto, muito bem-vindos todos os participantes nesta Assembleia Política e todos os partidos que aqui estão representados. Quero agradecer de uma forma muito especial ao Presidente do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, meu estimado amigo, e também ao Secretário-Geral, o facto de terem escolhido Lisboa como local onde se realiza o primeiro evento externo desde o último congresso do PPE. É para nós uma honra e estou em condições de poder dizer que nós vamos retribuir a honra que nos dão sempre com o nosso empenho, com a nossa intervenção em favor dos valores da Europa e em favor dos valores do Partido Popular Europeu. O PSD, como sabem, é um partido europeísta e é um partido fortemente comprometido com os trabalhos do Partido Popular Europeu nas suas mais variadas frentes, do Parlamento Europeu à Comissão Europeia e, naturalmente, aos nossos representantes no Conselho Europeu. Creio que nós, no PSD, interpretamos também muito bem aquele que é o sentimento dominante da sociedade portuguesa. Somos europeístas por convicção, mas também somos europeístas porque representamos a vontade popular mais livre e democraticamente expressa em sucessivas eleições que se realizaram no nosso país. Quero também dizer-vos que esta nova etapa que iniciámos no PSD em Portugal vai corresponder a este espírito de colaboração com a direção do PPE e, como eu já tive a ocasião de dizer na última cimeira de líderes do PPE, nós vamos dar ao PPE, nas próximas eleições legislativas, um novo Primeiro-Ministro ao Partido Popular Europeu na Europa. Como sabem, a pandemia e a guerra fizeram renascer na União Europeia um espírito de solidariedade como há muito tempo nós não vivíamos neste projeto de construção que se iniciou há algumas décadas. É nossa convicção no PSD que este espírito de solidariedade que a Europa foi capaz de reconstruir e reerguer nos últimos anos, com a situação pandémica primeiro e agora com a situação de guerra, se deve estender àquelas que são as matérias mais importantes hoje para as pessoas. Como disse o Manfred Weber, este é o partido das pessoas. E as pessoas na Europa, como as pessoas em Portugal hoje, estão a sofrer na pele as agruras, os efeitos de uma inflação inesperada na dimensão e inesperada no tempo de duração. E o Partido Popular Europeu tem de estar na frente daquilo que é a procura de soluções comuns e solidárias de todos os Estados-membros da União Europeia para que as famílias, as empresas, as instituições de cada Estado-membro possam beneficiar de políticas comuns que possam obviar as dificuldades que este processo de aumento dos preços e, em particular, dos preços dos bens essenciais está a provocar. Os povos europeus, as famílias europeias, as empresas europeias precisam mais do que nunca da nossa contribuição e, dentro desta contribuição, há uma área que é especialmente importante, a área da energia. Quero, a esse respeito, dizer sem tibiezas e com frontalidade que o Partido Popular Europeu não pode deixar de exigir a execução das interconexões energéticas entre a Península Ibérica e a França. E dentro destas, não pode deixar de exigir
o cumprimento dos compromissos já assumidos em 2014 a propósito das interconexões elétricas que atravessam os Pirineus e que poderão ser uma fonte que dá autonomia energética à Europa e que colabora para o cumprimento das metas ambientais que nós todos nos propusemos atingir no nosso continente. Os governos socialistas de Portugal e de Espanha juntaram-se com o presidente francês Macron para uma operação de pura cosmética política. A Europa não precisa, nem a Península Ibérica precisa, de mais fotografias, de mais cimeiras, de mais música para os nossos ouvidos. Nós não precisamos de mais palavras. Nós precisamos de ação. Nós precisamos que a Europa, os Estados-membros envolvidos, Portugal, Espanha, França, a Comissão Europeia, cumpram aquilo que já está escrito desde 2014 e que já está assinado desde 2015, incluindo as fontes de financiamento deste projeto. Repito, este projeto não é só estratégico para Portugal e para a Espanha. Este projeto é estratégico para a Europa. É estratégico para que a Europa não volte a cometer erros como aquele que esteve envolto o processo Nord Stream 2. Esse sim foi um erro estratégico. Estas interconexões são a aposta que visa garantir o futuro em termos de autonomia da Europa e em termos de cumprimento das metas ambientais. Quero também dizer a todos, em nome do Partido Social Democrata, que me parece que o Partido Popular Europeu também não pode deixar de ter na sua ação política uma especial atenção para a recuperação económica que todos temos como desafio para os próximos anos, depois precisamente da época da pandemia e da guerra que atravessamos e do processo inflacionista que está em curso. E sobre isto, eu queria dizer, aliás, na esteira do que disse há pouco o Presidente Weber, que é importante que as instituições europeias acompanhem a execução dos programas de recuperação económica e de todo o financiamento que está à disposição dos Estados-membros, repito, para a recuperação económica dos países e para a recuperação económica das empresas. E digo isto porque em Portugal, infelizmente, esses recursos financeiros estão, por um lado, excessivamente vocacionados para a esfera do investimento público, às vezes mesmo para suprir as deficientes dotações para as despesas correntes da administração pública portuguesa, em vez de estarem direcionados como deviam para a criação de riqueza, para a recuperação da economia, para a recuperação do tecido económico, que o mesmo é dizer das pequenas e das médias empresas. Aquelas que estão a sofrer precisamente o aumento do preço das matérias-primas e o aumento dos custos da energia. É bom que todos nós possamos colaborar e cooperar uns com os outros. E por isso eu quero aqui dizer de uma forma também clara que, a esse propósito, nós temos 3 problemas em Portugal. O primeiro problema é que a execução deste programa está muito atrasada. É baixíssima. O segundo problema é, como vos disse, ele está sobretudo direcionado para a parte pública, em vez de estar direcionado para o investimento privado. E em terceiro lugar, há ainda um outro problema, que é a falta de articulação do Programa de Recuperação Económica com os fundos de coesão 2030. Há uma deficiente articulação entre esses 2 instrumentos e, naturalmente, que nós achamos que o Partido Popular Europeu deve acompanhar com muita proximidade este assunto. De resto, em Portugal, o assunto é tão importante que o próprio Presidente da República já várias vezes tem alertado o Governo precisamente para essa questão.
Depois deixava-vos um outro ponto de reflexão. Nos últimos dias, em Portugal, veio a público uma polémica a propósito de pretensas intromissões do poder político, do Primeiro-Ministro, diretamente, no âmbito da atuação do Banco Central, do Banco de Portugal, e, portanto, uma intromissão que atenta contra a independência do Banco Central. O Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, confrontado com a situação, que está vertida numa publicação, num livro, em que o ex-governador do Banco de Portugal conta vários episódios da sua relação com o governo português, o Sr. Primeiro-Ministro limitou-se a negar essa intromissão e a remeter para um processo judicial que vai mover contra o governador o dirimir desse diferendo. Só que, minhas amigas e meus amigos, uma coisa é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro português, António Costa, tem para dirimir com o ex-governador do Banco de Portugal, também ele Costa, Carlos Costa. Isso podem fazer nos tribunais. Mas há uma questão política que nós não temos de esperar pelos tribunais para poder aferir. Em primeiro lugar, é saber se houve ou não houve essa intromissão. E em segundo lugar, porque isso tem a ver com o funcionamento das instituições europeias, é que nesse mesmo escrito, o ex-governador do Banco de Portugal, com documentação que também juntou às suas palavras, denuncia que, em 2015, perante um processo de venda de uma instituição bancária portuguesa que estava em curso, o governo português estava já a dialogar com as instituições europeias com vista à resolução dessa instituição bancária. E o facto de ter vindo a público que o governo português estava a fazer essas diligências na Europa, fizeram com que o valor do banco diminuísse de forma abrupta e que ele, em vez de ter sido vendido, tenha sido, por assim dizer, oferecido àquele que veio a ser o titular que lhe veio a suceder em termos de propriedade. E isto tem também a ver com as necessidades que eu aqui quero deixar-vos, de que nas instituições europeias é preciso que haja transparência, é preciso que haja também uma colaboração para nós todos sabermos a verdade. E para que não aconteça, como muitas vezes acontece, que são os dirigentes governativos dos Estados-membros terem uma verdade quando falam dentro dos seus territórios e terem outra verdade quando vão a Bruxelas ou a Frankfurt fazer algumas reuniões. Eu sei que isto toca a todos e sei que todos aqueles que estão na oposição sentem isto de uma forma mais evidente do que aqueles que estão no governo. Não desconheço isso. Já fui líder parlamentar do meu partido quando estávamos no governo e acompanhei muito do diálogo que o governo de Portugal tinha de ter, cotidiano, ainda para mais com uma intervenção externa, com as instituições europeias. Mas eu gostava de juntar àquilo que disse o Manfred Weber a propósito da ausência total do governo português em promover reformas estruturais. A ausência é essa que os órgãos e as instituições europeias não têm denunciado, e isso diz alguma coisa sobre a forma como as instituições europeias estão a lidar com a situação atual. Independentemente das tarefas mais imediatas, nós não devemos esquecer-nos das questões estratégicas, estruturantes e estruturais para o nosso futuro. E eu há muito tempo que não ouço a Comissão Europeia estar muito preocupada com isso. Eu quero terminar dizendo-vos o seguinte: nós somos o partido das pessoas. Nós somos o partido que visa garantir a solidariedade entre os povos e garantir a solidariedade entre os países. Não devemos ser o partido que colabora com alguns entendimentos apenas dos representantes dos respectivos governos. Queria terminar desejando a todos muito bom trabalho,
cumprimentando o Dr. Nuno Melo, que é presidente do CDS e deputado no Parlamento Europeu e também um partido, além de nosso amigo, integrante do Partido Popular Europeu. Também cumprimentar mais uma vez o nosso vizinho e futuro presidente do governo espanhol, assim esperamos, Alberto Núñez Feijóo. Desejar-vos muito bom trabalho e repetir esta ideia. A Europa precisa da solidariedade entre os povos e entre os países. Não precisa dos arranjos entre primeiros-ministros ou chefes de governo. Muito obrigado.